um pedaço dessa ideia de conexão, que é a que a gente pode saber. Mas agora, tenta começar a formular questões sobre essa conexão para ver como tem muita coisa que a gente não sabe, né? Por exemplo, exatamente como é que uma interage sobre a outra? Onde é que começa uma, onde é que termina a outra? Então a gente tem uma limitação. O importante é saber que o Espiritismo dá essa limitação. Por que que isso é importante? Porque toda a teoria espírita vai se pautar nessas limitações, nessas delimitações. Kardec nunca vai ultrapassar. Por isso que é muito importante o teórico, ele estabelece os limites. E a partir do momento que ele estabelece os limites, ele leva a sério isso, né? É limite, eu não posso passar. Se eu tiver alguma teoria que tente passar, eu desconsidero, porque eu coloquei o limite. E por que que é importante o limite numa teoria? Porque aí eu tenho controle. Eu tenho controle para averiguar a veracidade e a consistência daquelas informações. Então lembra, se eu estou lidando com espíritos que são seres inteligentes e podem falar qualquer coisa, eu tenho que estabelecer um limite. Porque eles podem me dizer qualquer coisa. Se eu não estabeleço um limite, eu não consigo fazer uma teoria filosófica científica. Vira uma loucura. Que é o que o movimento espírita fez. Como o movimento espírita não entende e não estudou direito essa primeira parte, ela acha que pode chegar qualquer espírito e falar qualquer viagem sobre a explicação do universo que está valendo. Mas para Kardec, não. Se ele começa a me propor questões que ultrapassam os limites estabelecidos, eu digo, opa, é um espírito pseudo-sábio. Não pode, não tem como eu controlar. Imagina que se chegasse um espírito e dissesse assim, vou explicar como é que foi criado um espírito. Se eu não tivesse esses limites dados na obra de Kardec, eu poderia cair, né? Mas eu nem vou para esse caminho. Então é muito interessante. Vocês vão ver nas próximas questões, ele vai continuar ainda. Porque o que vai acontecer agora? Kardec estabelece esses limites, e aí vocês vão ver ele testando o limite. É muito interessante. Ele vai testar o limite com os espíritos. As próximas questões ele faz o seguinte: ele pega o espírito e coloca de lado. Vocês vão ver. E ele vai pegar só questões sobre a matéria. E a gente vai ver que essas questões sobre a matéria vão sempre esbarrar nesses limites. Porque nessa altura Kardec já sabia que o objeto de estudo seria o espírito. Então por isso que ele deixa o espírito de lado um pouco, faz as últimas questões sobre matéria, para não deixar nenhuma dúvida, nada em aberto, e depois encerra, que ele vai tratar, o que ele tem que tratar agora? Ele tem que tratar agora do micro e do macro, do ponto de vista material. Que depois ele aborda lá na Gênesis. Quando ele trata de todas as relações possíveis do espiritismo com a matéria, que é o que ele vai fazer, ele encerra o assunto, deixa claro as limitações, deixa comprovadas as limitações. Por quê? Porque ele estabelece as limitações e mostra, através do diálogo com os espíritos, que toda vez que os espíritos respondem, realmente esbarra na limitação. E depois ele parte para a própria ideia do espírito. É muito interessante ver isso no Livro dos Espíritos, nessa edição, segunda. E ele faz isso também na revista. Quem acompanha a revista, Kardec faz assim. Ele vai 58 a primeira revista, 59, 60, 61. Os primeiros anos, ele vai fazendo exatamente o que ele está fazendo aqui no Livro dos Espíritos. Ele vai tratando com os espíritos questões sobre espiritismo e também ciências materiais. Quando ele conclui que o espiritismo não tem como ir além nas questões das ciências materiais, ele começa a publicar textos onde ele diz isso. Olha, o espiritismo não trata disso e ele abandona essas especulações. De 61 em diante, ele não faz mais especulação sobre questões do espiritismo, estudar a matéria. Não faz mais. Ele foca na questão do espírito e nas questões morais.
Quando ele lança o Livro dos Médiuns em 61, ele já sabe, ele já tem claro para ele que a partir de agora eu tenho que tratar do espírito e das questões morais. Ele deixa de lado questões da matéria, questões de tentar entender a matéria do mundo espiritual ou a questão da matéria no universo, ele deixa de lado. Aí lá na Gênese, anos depois, quando ele vai falar novamente desses assuntos, ele retoma isso e ele só adianta algumas coisas do ponto de vista do espírito, que lá já estava mais evoluído que aqui. Ele só complementa, por exemplo, a teoria dos fluidos, ele tem já ela mais completa, noções sobre analisando, por exemplo, os milagres de Jesus, as questões do futuro. Então, lá na Gênesis, ele coroa a parte que faltava desenvolver, que era a parte do espírito. Porque as questões da matéria ele já sabe em 61 que não vai poder ir adiante, né? Então é muito importante a gente tomar isso como algo dado, né, essas limitações. E a gente perceber na obra dele, ele respeitando e colocando em provas as limitações. Tá? Deixa eu, uma última consideração para passar para o Lauro. Kardec procedia assim em todos os assuntos. É muito interessante. Há várias questões que ele já tinha resolvida, já tinha um parecer, e aí ele sempre colocava em teste. É muito interessante. Quem acompanha a Revista Espírita vê isso. Ele faz assim, ó. Se comunica um espírito inferior e ele pergunta para o espírito algo que ele já tinha perguntado para outros e que ele já tinha tratado. Então ele estava sempre botando em xeque para confirmar a teoria, né? Os pontos. Muito interessante isso. E aqui, com relação a isso, ele faz a mesma coisa. A gente vai ver. Ele deu a informação, ele tratou das origens, os espíritos disseram que há limitações, ele afirma o que o espiritismo tem como limite, e agora ele coloca as últimas questões mostrando isso, comprovando que, ao tratar dos espíritos sobre essas questões, sempre há uma limitação. A gente vai ver os espíritos sempre esbarrando nisso. Aí ele muda para o espírito e para a questão moral, e aí deslancha para o restante da teoria. Por último, o Alex disse assim, Michel, sobre os espíritos puros, no livro dos Espíritos, tem a descrição de como vivem e onde vivem. Não seria informação de sua natureza, como você mesmo disse? Eu não sei qual é essa descrição que tu está colocando. Tem uma que, eu não sei se é o que eu estou pensando, mas quando ele vai falar dos espíritos puros, ele diz muito pouco. Ele bota lá classe única, lá na escala espírita, espíritos puro, classe única. Daí ele só caracteriza esses espíritos e não diz mais muita coisa, porque não tem como saber, né? Ele não. Fora aquilo que ele dá, a gente não consegue mais fazer nenhum tipo de raciocínio, né? Tem algumas inscrições que ele faz em nota de rodapé do Livro dos Espíritos que são teorias que alguns espíritos deram sobre vidas em outros planetas, que depois ele não dá mais bola para isso, né? E que ele coloca num seria, alguns espíritos dizem que seria assim, ele bota no seria, né? Ele não coloca como um fato. Ele só publica os espíritos teorizando sobre isso, né? Mas depois ele abandona completamente isso, ele nem troca mais no assunto, porque ele já percebe que não é objeto do espiritismo, né? E ali a Lucimar, espíritos puros têm seu vida espiritual? Questão polêmica, assim como afirmar que Jesus já não teria perispírito. Olha, Lucimar, essas duas questões para o espiritismo em Kardec são claríssimas. Se existe polêmica, é fora de Kardec, que na obra de Kardec é claríssimo. Primeiro, que o espírito puro não tem guia espiritual. Está claríssimo isso na obra de Kardec. E que o espírito sempre tem perispírito. Agora, se existe a polêmica, como eu falei, é fora de Kardec, né? Que em Kardec, eu gostaria que alguém me apresentasse aonde que está a dúvida. Porque Kardec deixa muito claro. Ele chega a dizer, se Jesus fosse médium, seria médium de Deus. Porque se ele já sabe tudo, para que ele seria médium de qual espírito, se ele já sabe tudo? Então,
deixa claro que ele não tem guia, né. E sobre o